pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia. Gente, eu dei um recado no vídeo, acho que de ontem, ou é um vídeo que vocês vão ver amanhã, não sei, e vou voltar aqui rapidinho para dar novamente esse recado. Pedir um favor para as meninas que quando mandar as histórias dela, pensar bem se vocês querem a história realmente no canal. Pensar que aqui as pessoas vão ver a sua história, mesmo não sabendo o seu nome, quem é você, elas vão ouvir sua história e vão dar a opinião delas, tanto boa quanto ruins, tá bom? A internet, gente, é um lugar onde ninguém tem controle de nada. Então eu acho assim, vocês são mulheres inteligentes, você tem que saber separar o joio do trigo, você tem que saber separar o que é bom pra você e o que é ruim pra você. Claro que às vezes eu sei que tem gente que pega pesado nos comentários, tanto que quando é comentário xingando a pessoa, alguma coisa assim, se eu estou vendo, eu vou lá e deleto, bloqueio a pessoa do canal. Só que tem gente que simplesmente às vezes ela dá a opinião dela na sua história, né? Ela vai falar o que ela achou da história. Tanto que a minha também deram opinião no que quiseram, achando bom ou ruim. A gente se expôs, né? No meu caso, eu me expus porque a minha história todo mundo sabia de quem era, mas a maioria das histórias aqui as pessoas não sabem quem são vocês. A gente não fala nomes aqui, a gente, a não ser que a pessoa queira, né, colocar as fotos, tudo, a pessoa ela tá ouvindo uma história, mas ela não está te julgando. Porque ela não sabe que é você, né? Igual no meu caso, a pessoa sabe que a minha história era minha, mas a sua história ela não sabe quem é você. Então ela está ali criticando talvez a história daquela pessoa. Não que a pessoa não gosta de mim, tá me criticando. Como? Ela não sabe nem quem você é, né? Então, já aconteceu, acho que 3 ou 4 vezes, de eu ler a história e as meninas, Dani, eu não queria que minha história ficasse no canal porque eu não gostei dos comentários. Eu acho, sinceramente, vou falar de coração, isso uma falta de bom senso, porque eu tenho aqui hoje, olha, quantas histórias para gravar, mais histórias aqui que estão esperando o restante. Eu tenho acho que mais de 60 histórias aqui na minha frente, que às vezes a gente deixa de gravar, porque tem uma na frente, então a gente grava, a gente perde tempo, porque não é fácil vir aqui gravar uma história, a gente tem que ler, a gente tem que editar o vídeo, a gente tem que renderizar, tem que isso e aquilo. Então não é assim, vou lá, gravei, tá? Apesar por mais fácil que pareça, pra depois a menina falar que não gostou dos comentários e ela não... Poxa, eu acho que você é adulta, né? Você não tem que ficar preocupada com o que as pessoas estão comentando, sabe? Se preocupa em tirar aquilo que é proveitoso pra sua vida. Nem todo mundo gosta da gente, nem todo mundo concorda com a gente. E se você se dispôs, não, eu vou lá, eu quero saber a opinião das pessoas. Agora, se as pessoas acham que você tá errada, se a sua história tá errada, se elas estão falando, pô, deixa de ser boba, não faz assim, faz assado. E você acha que não, que você tá certo, que você tem que continuar naquele caminho, mas que de repente o que você queria ouvir é, né, que as pessoas concordassem com você, que você é uma vítima da situação, que você gostaria de estar naquele caminho, então você continua no caminho errado, tá bom? Então assim, se você realmente não tem certeza que você quer a sua história no ar, nem mande, não peça pra gravar, tá bom? Porque a partir do momento que a sua história chega até mim, eu não tenho obrigação nenhuma de tirar seu vídeo do ar, até porque eu não falei seu nome, eu não mostrei sua cara, né, pelo menos a maioria. E quando as meninas mandam foto, hoje em dia eu peço pra elas colocar, autorizo você usar minhas fotos. Porque qualquer problema futuro eu vou falar, não, eu fui autorizada a usar. E como as histórias mandadas por e-mail pra mim, eu também já tenho uma autorização de vocês a mandar, a poder usar essa história. Ou se vocês mandarem pra mim no grupo, oi Dani, dá pra você ler minha história no canal? Então eu já tenho uma prova que eu posso ler sua história. Não são histórias que a gente acha por aí e sai lendo. São histórias que vocês que mandam. Então assim, poxa, tem um pouco mais de senso, né? A pessoa para, lê, né, grava, aí depois, porque tem alguém que não concorda com você, porque, né, principalmente esse caso que eu tô falando, tinha muita gente ali que ficou com pena da menina, mas muita gente também falou, poxa, eu acho que você não devia fazer assim, faz assado. Ai, não tô gostando dos comentários, não quero... Então não leia, ouça lá o que eu tô pra te falar, o que você quer ouvir, porque às vezes você me manda a história pra ter a minha opinião,
e para de sair dos comentários. Por que você tá lá lendo uma coisa que de repente não te faz bem? Eu, quando uma coisa não me faz bem, eu já falei pra vocês, eu bloqueio, eu deleto, eu não leio. Eu tenho esse pensamento, entendeu? Aí é chato porque tira a vez de outras meninas. Tem um monte de menina, Dani, mandei minha história, tem um mês, não saiu ainda. Porque eu tenho muita história na frente pra gravar. Então assim, eu vou gravando de acordo com o que vai dando. Já falei pra vocês, se eu tenho um tempo maior, pego uma história maior. Se eu tenho um tempo menor, eu pego uma história menor, sabe? Então assim, por favor, né? Bom, então vamos lá à história de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha, porque o YouTube entende que você tá gostando desse tipo de vídeo, ele vai passar para mais pessoas também vão mandar a história delas pra gente. Bom, a nossa amiga de hoje, ela já nos escreveu uma história, até abri porque ela me mandou o link aqui da história, eu não lembrava qual era a história dela, né? A história dela é o seguinte, se vocês quiserem procurar aí, tortura psicológica, mundo gringo árabe. Foi numa época, foi de 2017, que eu ainda colocava da onde que era a história, né? Mundo gringo alemão, mundo gringo holandês, mundo gringo... Então a gente colocava mais ou menos a nacionalidade, para vocês terem uma ideia de que era. Então essa história de 2017, do dia 8 de maio de 2017, põe no search aí do YouTube que vocês vão achar, e ela se chama Tortura Psicológica Mundo Gringo Árabe. Se eu lembrar, eu deixo aqui embaixo pra vocês, mas se eu não lembrar, vocês já procuram aí Tortura Psicológica Mundo Gringo Árabe. Foi a primeira história dela. Bom, pelo título vocês já imaginam a história, né? Então vamos lá, ela voltou pra escrever pra gente, eu fiquei muito feliz, porque eu adoro quando vocês voltam pra dar, às vezes dá um update da história, e às vezes dá um update da sua vida, né, porque igual essa, ela não tá mais naquela história, graças a Deus, né, então ela veio dar um update da vida dela, de como ela tá hoje, então vamos lá. Oi Dani, sou aquela pessoa do depoimento do vídeo Tortura Psicológica, Mundo Gringo Árabe. Naquela época eu tinha acabado de passar por esse terror de vídeo. Não foi uma fase fácil, mas graças a Deus não há mal que dure para sempre. Sempre falo essa frase. Não sei se você se lembra, mas eu comentei que meus planos eram morar no exterior e esses planos estavam saindo do papel. Pois bem, alguns meses depois desse vídeo, vim para a Austrália. Olha que legal, gente, ela estava lá no Brasil, né? Foi tudo ótimo no início, a receptividade foi muito boa, encontrei um bom emprego, uma casa bacana para morar, estava muito feliz. Não estava focada em relacionamentos, apenas em mim e me fazer feliz. Saía, conhecia lugares novos, pessoas novas, até tinha um date aqui e outro ali, mas nada demais. Porém você sabe como são as coisas, né? Quando menos esperamos as coisas acontecem. No meu local de trabalho, entrou um outro brasileiro para trabalhar. Ele era recém-chegado do Brasil, ele não conhecia nada, não tinha amigos e acabei convidando ele para sair comigo e com meus amigos. Como morávamos perto, acabamos nos aproximando bastante e viramos amigos rapidamente. Em menos de um mês, já não fazíamos nada sem o outro, né? Nada um sem o outro. Porém, ele estava saindo de um relacionamento no Brasil. Eu, com meu último relacionamento fracassado, que era o do vídeo, né? Não esperava o que fosse acontecer. Mas acabamos nos apaixonando. Em um final de semana, após sairmos de um bar com os amigos, ele me chamou de lado e disse que precisava conversar comigo. Disse que estava confuso em relação aos sentimentos dele, mas que não parava de pensar em mim. Que acordava e dormia pensando em mim, que me admirava muito e que queria que eu começasse a enxergá-lo de outra forma. No começo recuei, disse que não sentia o mesmo, que não o via daquela forma e que não ficaríamos juntos. Porém, continuamos a amizade. Ele continuava investindo, em um certo momento eu cedi. Começamos aos poucos, ele sabia da minha história e ele também tinha uma namorada no Brasil. Para finalizar, ele foi bastante legal e paciente comigo. Aos poucos, as coisas foram acontecendo e se resolvendo. Hoje já estamos há 1 ano juntos
e estamos organizando os preparativos para o nosso casamento. Nosso relacionamento é maravilhoso. Não vou dizer perfeito, pois nenhum é. Temos algumas discussões, mas é o melhor relacionamento que eu tive até hoje. Nos conhecemos muito bem, nos respeitamos, ele é muito carinhoso e amoroso. Além de ser um super parceiro. Sempre que um dos dois tem algo incomodando, resolvemos conversar. Temos uma regrinha de nunca ir dormir brigados e nós dois batalhamos bastante para manter esse amor e essa parceria. Abril. Como pode perceber, essa história é bem simples, sem dramas, até que enfim, ela diz. Tudo aconteceu muito naturalmente, muito tranquilo. Costumo brincar com ele que começamos pelo avesso, pois nossa amizade nos levou ao namoro. E pelo fato de morarmos no exterior, acabamos indo morar junto muito rápido. Quem mora no exterior sabe que isso é normal acontecer. E é verdade, gente. Talvez por você se sentir muito sozinha, e muitas vezes até questão de economia, né? Às vezes você tá pagando um lugar, seu namorado tá pagando um lugar, vocês pensam, não, vamos morar junto, a gente divide o aluguel e todo mundo vai ficar melhor para todo mundo. Então, isso de morar junto acontece muito no exterior, tá? E é muito rápido assim. Bom, então fomos nos conhecendo enquanto já tínhamos que lidar com situações de casais que costumam estar muito tempo juntos e decidem morar juntos. Acho que o fato de termos ficado amigos e confidentes logo no início fez com que conhecêssemos um ao outro, bem intimamente. Antes de começarmos a namorar, e com isso nunca teve aquela coisa de joguinhos, de querer um impressionar o outro. Hoje somos muito felizes. Por isso, como você mesma diz, sem preconceitos. Nunca imaginei conhecer um brasileiro do mesmo estado que o meu e do outro lado do mundo. Afinal, eles se conheceram na Austrália, né? E ser tão feliz assim com ele. Há gringos e gringos, e brasileiros e brasileiros. Por isso, meu recado para as meninas que estão passando por um relacionamento abusivo, como que ela passou, né? Vocês vão ver o vídeo dela aí. Para se amarem e terem fé. Construam um dia de cada vez, se reconstruam, se restabeleçam e não se fechem para a vida e nem para um novo amor. Quando saí desse relacionamento abusivo com um árabe, só eu sei o que eu me senti, como eu me sentia, sem chão, feia, com a autoestima no pé, burra, perdida, sem saber o que fazer e para onde ir. Por isso que essas pessoas doentes fazem isso com a gente. Elas nos adoecem ainda mais. Porém, nós não somos doentes. Nós ficamos doentes por causa dessas pessoas e podemos nos recuperar e sair dessa. Essa não é a nossa essência. Não é fácil, eu sei bem. Quantas vezes eu me odiei, quantas vezes eu me senti culpada com o que eu deixei acontecer. Eu tinha vergonha e por isso eu não contei pra ninguém. Tudo isso que eu contei no vídeo anterior e esse processo todo eu passei sozinha. Mas eu tive paciência e humildade comigo mesma. E olha, só que presente que a vida me deu. Um namorado maravilhoso que eu amo muito e com muitos planos e sonhos que estamos batalhando para construir. O mundo ele é cheio de oportunidades e pessoas boas. Ainda muita gente bacana, que também buscam alguém bacana e que vale a pena. Não desistam. E por último, algo que eu gostaria de falar para quem assiste os vídeos e deixa comentários. Por favor, sejam mais caridosos, tenham mais compaixão. Quem está passando por uma situação dessa já sabe de tudo isso e já se sente mal o suficiente. Não precisam de alguém relembrando e apontando os erros para criticá-los. Foi o que eu falei aqui hoje dos comentários. Gente, vamos aprender a distinguir o joio do trigo. Porque a internet é terra de ninguém. Tem muita gente que vem aqui, gente que vê nossos vídeos, que são inscritos, acompanham a gente, acompanham as histórias, já sabe como é. Mas tem muita gente que nem tá no canal, cai de paraquedas num vídeo e vai lá e acha que pode escrever qualquer coisa pra pessoa, vocês estão entendendo? Então assim, como eu sempre peço também às pessoas, olha, se põe no lugar da outra antes de comentar. Mas eu acho que a pessoa também que tá recebendo aquele comentário, ela tem que, sabe, pensar um pouco e pensar assim, não, peraí, esse cara aqui tá de gozação, né? Tá, sabe?
Gente, tem gente que fala do meu cabelo, tem gente que fala do meu nariz, tem gente que fala da minha boca, do meu dente, do meu olho, da minha altura, que eu tô gorda, que eu tô magra, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que eu sou feia, que eu sou nojenta, que eu sou isso, que eu sou... Então, assim, já pensou se eu fosse dar importância pra essas pessoas? Eu não estaria mais na internet hoje, né? Estaria moada dentro de casa. Então, por isso que eu falo. A gente, eu sempre peço, se coloque no lugar do outro. Mas também não achem que tudo que tá, né, acontecendo ali, a pessoa tá ali, porque ela, primeiro que ela não sabe nem quem você é, né? Mas que a pessoa, às vezes, gente, é gente que, igual eu tô te falando, nem acompanha nosso canal, não acompanha nossos vídeos, é gente que ouviu uma história, viu o título, resolveu vir e tá lá. Ela acha que ela pode comentar o que ela quiser. Infelizmente, a internet é assim. Mas vamos lá. Ela falou assim que é difícil, né? A gente passar por isso tudo que a gente passa, mas a gente consegue ir em frente. Nada acontece do dia para a noite. Os abusos, os controles, essas situações, elas começam aos poucos, de forma sutil, geralmente depois de um bom tempo de relacionamento. Essa pessoa vai aos poucos te minando, vai minando sua autoestima, sua confiança, seus pensamentos, e quando você se dá conta, já se permitiu que muita coisa aconteceu. Por isso, vamos nos ajudar. Mais amor. Bom, Dani, é isso. Só queria te contar meu final feliz e dar um pouquinho de esperança para quem precisa. Um beijão aqui da Austrália. Ai, gente, eu fico super feliz quando vocês mandam assim, sabe, que hoje vocês estão bem. Eu tenho certeza que vai ter gente aqui que vai falar, nossa, mas o cara tinha uma namorada. Gente, é difícil falar isso, mas eu vou falar, eu vou ser bem sincera assim, das coisas que eu acompanhei em Londres. Eu acho que 70% das pessoas que eu conheci em Londres, que eram casadas no Brasil ou tinham algum tipo de relacionamento no Brasil, esse relacionamento não foi pra frente quando ela mudou de país. Às vezes não é nem que a pessoa não quer, né? Mas às vezes o tempo, sabe? Eu acho assim, cara, se você quer que um relacionamento seu continue, se vocês querem, né, ou querem batalhar por aquilo, vá junto com o seu marido, vá junto com a sua esposa, vá junto com o seu namorado. Porque acontece tanta coisa no meio do caminho, você fica muito carente lá fora, né? Então assim, eu tenho na minha família pessoas que foram pra fora, namoravam há anos, estavam prestes a ficar noivas e de repente o namoro acabou porque a pessoa tava fora, o cara acabou conhecendo alguém, né? Mas lógico que, graças a Deus, foi tudo conversado, acabou tudo numa boa, né? Se é que tem relacionamento que acaba numa boa. Eu já falei que sempre um sofre, né? Igual o rapaz aqui, ele tinha uma namorada, provavelmente ele terminou com a namorada no Brasil, provavelmente ela sofreu, né, gente? Óbvio, né? Mas, assim, ele tava lá na Austrália, às vezes a pessoa não tá nem com intenção de voltar, conheceu a nossa amiga e hoje eles estão juntos. A gente também não pode recriminar todo mundo, né? Porque igual eu falo, ninguém é de ninguém, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Desde que, né, acho que desde que as coisas é conversada, desde que a gente jogue limpo com a pessoa, eu acho que tem que ser feito assim, pelo visto acho que foi isso que ele fez. Bom, eu fico super feliz assim que você tá feliz, porque eu acompanhei a sua primeira história, eu vi tudo que você passou. E é o que ela falou, gente, quando a gente vamos a que ela falou da primeira história dela, quando a gente é abusada psicologicamente, muitas meninas, eu vejo às vezes um comentário e fala, nossa, mas você não viu isso, E eu já falei isso em alguns vídeos, a gente que tá dentro não percebe. Quem está passando por aquilo, às vezes a pessoa, sabe, ela leva a gente numa história que você não percebe que você está sendo abusada psicologicamente. Você vai perceber sim, lá na frente, bem depois, quando o negócio já está transbordando, quando começa, de repente, a vir violência doméstica. Foi o que aconteceu comigo. Eu até, a violência psicológica, eu achava assim, ele é ciumento, né? Quem não viu minha história tá aí, sofri violência psicológica, vocês procurem aí, mundo gringo. Até então, eu achava assim,
Ah, não, ele é ciumento. Ah, não, eu que tô, né? Eu que tô vendo coisa demais. O cara gosta de mim. Mas o cara já implicava com minhas roupas, o cara já implicava com isso, com aquilo, já implicava de eu falar português com minha família, já implicava de eu ter amizade com as minhas amigas. E isso tudo vai acontecendo ali, ó, na sua frente, e parece que você não vai percebendo. Por isso que eu acho que ela falou que as coisas, elas vão acontecendo aos poucos, né? E quando a gente vai ver, já aconteceu. E o que ela quis dizer aqui do brasileiro são brasileiros e gringos são gringos, porque tem muita mulher, muitos grupos até que eu acompanho, já vi diversas mulheres, brasileiro Deus me livre, brasileiro isso, brasileiro aquilo. Só que a questão não é brasileiro isso, ou indiano isso, ou português isso, ou espanhol isso. Gente, a questão é a pessoa, não é a nacionalidade dela, entendeu? Então, assim, conheço brasileiros maravilhosos, tanto que eu sou casado com um. Conheço americanos maravilhosos, conheço ingleses maravilhosos, conheço portugueses maravilhosos. Como eu conheço americano que não vale nada, como eu conheço inglês que não vale o que come, como tem indiano que Deus me livre, você não quer nem perto de você. E tem brasileiro também que a gente pensa, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Então, assim, eu acho que a gente nunca pode generalizar, sabe? Mas muitas mulheres, talvez com essa ânsia de querer morar fora do Brasil, achar que tudo é um glamour, que tudo é um conto de fadas, que não é, porque tá aí várias histórias que eu já contei pra vocês. Então, assim, claro, você pode encontrar seu príncipe encantado, óbvio que você pode, e Deus queira que você encontre. Mas isso não quer dizer que todo homem que te tirar do Brasil e te levar pra fora vai te dar uma vida de princesa. Muitos homens que moram fora, como eu já falei ali pra vocês, muitos deles às vezes têm menos dinheiro do que a gente. Acredite. Vocês acham que tem gringo que não existe gringo pobre? Vocês acham que não existe gringo ruim? Vocês acham que não existe gringo mulherengo? Igual um dia desse, eu vi uma menina postou lá não sei aonde. Ai, que eu fui assaltada, sei lá onde que ela tava, mas era aqui nos Estados Unidos. O que? Existe assalto? Gente, vocês acham que aqui não existe assaltante? Que na Inglaterra não existe assaltante? Que na França não existe? Que mundo vocês vivem, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, quando ela quis dizer que brasileiros e gringos, é que a gente nunca pode generalizar. Existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. E eu adoro quando vocês, né, mandam as histórias de vocês. E quem sabe ela não vai mandar aí pra gente as fotos do casamento, ou então a gente põe lá no grupo depois, tá bom? Mas desejo a vocês muita felicidade, que Deus abençoe muito a sua vida. E que bom que você virou essa página, tá vendo, gente? Nada como um dia após o outro. Como ela disse ali, eu sempre falo nos vídeos, não há mal que dure pra sempre. Às vezes a gente tá passando uma situação ruim hoje, tá uma situação difícil, calma, tudo vai entrar no seu devido lugar. Eu sei que umas situações às vezes demoram mais, outras demoram menos, mas gente, uma hora as coisas se encaixam, uma hora a nossa vida entra nos eixos novamente, isso aí você pode ter certeza, tá bom? Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!